Pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Ivan Stamborovski, estou aqui representando os embaixadores das finanças para esse vídeo, para falar de um assunto bem importante. Se você viu aí, você deve ter entendido que o assunto é fundos imobiliários. E talvez você já tenha ouvido aquela velha história de que para quem quer iniciar na renda variável, os fundos imobiliários são uma boa porta de entrada, mas talvez você não tenha entendido ao certo o porquê que é assim, porquê que falam que é uma boa alternativa, porquê que é uma boa porta de entrada, porque talvez você não entenda direito o que são os fundos imobiliários. E se você vai investir o seu dinheiro, uma coisa que a gente fala muito aqui no canal é que o ideal é que você saiba certinho o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Onde você está investindo, porque tendo conhecimento do que você está fazendo, o risco automaticamente ele fica mais baixo, né? Porque você já conseguiu traçar uma estratégia bem definida para os seus investimentos. Então vamos lá. Bom, o que é um fundo imobiliário, né? Vamos imaginar uma situação aí de 5 amigos que eles viram sócios, eles compram um terreno e decidem fazer um loteamento desse terreno, né? E aí eles, então fazem o loteamento desse terreno e como são 5 sócios, cada um tem 1/5 de participação nesse loteamento. Então toda a receita que vem desse loteamento, cada um dos sócios, né, eles têm 1/5 dessa receita. Isso aí é como se fosse uma miniatura de um fundo imobiliário, né? Só que os fundos imobiliários mesmo que a gente vê no mercado, normalmente são fundos que têm uma quantidade maior de imóveis ou imóveis bem valiosos, né? E uma quantidade grande de cotistas, que nada mais são do que sócios naqueles empreendimentos. Então, como que surge, né, um fundo imobiliário? Basicamente, existe a figura do gestor. Esse gestor ele traz uma ideia de investimento em imóveis para o mercado. Então ele fala que tipo de imóvel que ele vai querer investir, quem que ele já está querendo selecionar como inquilino, as regiões que ele vai querer adquirir os imóveis. Ele vai ao mercado, capta dinheiro do mercado, então os investidores eles compram cotas desse fundo que o gestor está abrindo, né? E aí o gestor ele pega esse dinheiro e a responsabilidade dele a partir daquele momento é gerir esse dinheiro. E como que o gestor vai gerir esse dinheiro? Ele vai fazer a aquisição dos imóveis e fazer a manutenção de tudo que tiver que fazer com os imóveis. Então, se o imóvel é destinado para aluguel, por exemplo, o gestor ele vai ter o relacionamento com os clientes que estão alugando aqueles imóveis, né? E que estão ocupando aqueles imóveis e vai receber os contratos de aluguel. Se o fundo imobiliário ele é destinado para um tipo de construção, para depois vender aquele imóvel, então o gestor ele capta o dinheiro, ele vai usar esse dinheiro na construção do imóvel e aí quando esse imóvel for vendido, aí vai entrar a receita para o gestor e esse foi o investimento que foi feito, né? Bom, como que você consegue participar aí dos fundos imobiliários? Você não precisa esperar que um novo fundo imobiliário seja aberto, né? Você não precisa esperar que alguém queira criar um novo fundo para você entrar nesse mercado. Por quê? Porque as cotas dos fundos imobiliários são negociadas na Bolsa de Valores e são até negociados por valores bem tranquilos para quem é um pequeno investidor. A gente tem fundo imobiliário negociado aí a coisa de R$10 uma cota. Então, a partir de R$10 você consegue investir já num fundo imobiliário e ter a sua participação aí no mercado de imóveis. E o benefício é que se você tem uma participação no mercado de imóveis, mesmo que com R$10, toda a receita proveniente da sua participação, ela vai ser destinada para você, né? Por quê? Os fundos imobiliários, eles têm uma obrigação de distribuir 95% do caixa que entra para eles para os cotistas. Então, se por exemplo é um fundo imobiliário que a gente fala que é de tijolo, que ele tem imóveis físicos, e aí tem os inquilinos que ocupam esses imóveis e pagam o aluguel, esse aluguel ele vai ser distribuído de maneira proporcional para todos os cotistas. Então, quanto mais cotas desse fundo você tem, mais dinheiro você recebe, porque teoricamente você tem uma participação maior nos imóveis e aí você recebe uma receita maior. E aí, essa é uma das vantagens para quem quer iniciar na renda variável. Os fundos imobiliários, eles dão uma receita recorrente mensal, porque os aluguéis são pagos mensalmente e o fundo imobiliário ele distribui esses aluguéis de maneira proporcional. Então, se você
compra uma cota de fundo imobiliário, todo mês vai cair aí uma quantia proporcional para você na sua conta. Para quem está começando na renda variável, você vê o dinheiro entrando, te dá uma segurança maior de que aquele investimento está trazendo resultados, né? Uma outra vantagem também dos fundos imobiliários que o pessoal fala justamente para os investidores iniciantes na renda variável é que os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade menor no mercado. O que é isso? O preço da cota ele varia menos, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, em ações, o preço subindo e descendo 5% num dia. Esses movimentos são muito mais raros para fundo imobiliário. É muito mais comum a gente ver fundo imobiliário alterando no dia coisa de, sei lá, 0,5% para cima ou para baixo. Às vezes isso já é demais também. Então, tendem a ser investimentos menos voláteis, que também nos trazem aí uma sensação de segurança maior. Para quem está começando, isso é muito mais confortável, né, para quando a gente está colocando nosso dinheiro. Mas isso não quer dizer que fundo imobiliário seja um investimento só para investidores iniciantes. Tem grandes investidores no mercado que usam o fundo imobiliário como fonte de renda, justamente pela questão dessa renda passiva que vem mensal. Para quem quer fazer uma construção de uma carteira focada em renda passiva, os fundos imobiliários também são uma ótima forma de você conseguir atingir esse objetivo. E aí, só para finalizar aqui esse vídeo, vou falar aqui dos tipos de fundo imobiliário e já para você depois pesquisar aí, ver qual que você gosta mais, enfim. A gente tem alguns tipos principais, tá? Então, o primeiro que eu comentei aqui foi o de tijolo, né? Então, o fundo imobiliário de tijolo nada mais é do que você ter participação em imóveis físicos mesmo. Então, o gestor ele compra imóveis físicos e aí ele vai gerenciar os imóveis, receber o aluguel e o aluguel vai ser distribuído entre os cotistas. Esse é o mais fácil de entender, aí sem dúvidas, e é, sei lá, como se você, em vez de você ter uma casa que você aluga para alguém, você pode ter cotas de um fundo imobiliário e receber esse aluguel em formato de renda proveniente desse fundo, né? Enfim, os fundos imobiliários de tijolo, eles têm dentro dele alguns setores também que você pode buscar. Então, tem, sei lá, galpões logísticos, você pode investir em galpões logísticos, você pode investir em shopping, você pode investir em lajes corporativas, que a gente fala, né, que são prédios corporativos. Você pode investir em universidades, em hospitais, em hotéis. Tem vários setores aí que você pode buscar para você investir o seu dinheiro e ter uma participação. Então imagina, você consegue ter uma participação num shopping, olha só. Uma outra coisa, um outro tipo de fundo imobiliário que a gente consegue ver são os fundos de desenvolvimento. Sabe aquele exemplo que eu dei, que o gestor capta dinheiro, constrói um imóvel, depois vende? Isso é um tipo de fundo de desenvolvimento. Então pensa que basicamente você está investindo numa coisa que ainda não é o imóvel existente, né? Mas conforme o tempo vai passando, esse imóvel ele vai sendo desenvolvido, né? Vai sendo construído. E aí uma característica desses fundos é que, como tem um ponto em que o imóvel termina e tem um ponto em que tem um pico de vendas, esse fundo imobiliário de desenvolvimento ele costuma ter dividendos aí que são essa renda mensal não muito iguais ao longo do tempo, costuma ter pico, e aí esse fundo de desenvolvimento chega ao fim quando o imóvel ele é vendido, né? Aí todo o dinheiro captado é repassado para os cotistas. Um terceiro fundo, aí, um tipo de fundo principal, são os fundos de papel, que também é um tipo importante para você conhecer. Por que de papel? Porque eles não investem em fundos, em imóveis diretamente, tá? Um fundo de papel ele investe em dívidas relacionadas a imóvel. Então, depois também, se você quiser procurar aí sobre o certificado de recebível imobiliário e letras de crédito imobiliárias, são tipos de dívida, né, emitidas relacionadas a imóveis, e esses fundos de papel investem nesse tipo de dívida. Uma vantagem é que normalmente para você investir sozinho é difícil você achar um bom CRI, um bom LCI para você investir. E esses fundos, como eles têm bastante volume financeiro, eles conseguem fazer uma boa diversificação e já ter vários CRIs e vários LCI na carteira, né?
E aí um último tipo de fundo importante para você conhecer são os fundos de fundo. Fundo de fundo, como o nome já diz, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Bom, é simples assim, né? Então você dá o seu dinheiro para um gestor e ele não vai gerenciar esse dinheiro captado alocando em imóveis ou em dívidas. Ele vai alocar esse dinheiro em outros fundos imobiliários, né? Então, para quem tem um capital financeiro menor e em vez de comprar vários fundos imobiliários, quer destinar esse dinheiro para um gestor fazer a escolha dos fundos para ele, pode comprar uma cota de um fundo de fundo. Uma coisa importante sobre os fundos de fundo é que você paga uma taxa de administração, né, para esse gestor do fundo de fundo, só que esse gestor ele também tem que pagar uma taxa de administração para os fundos que ele investe. Então é como se você estivesse pagando a taxa de administração e indiretamente pagando uma outra taxa de administração. Então esse é um dos problemas aí que o pessoal costuma reclamar para os fundos de fundo. Mas enfim, cada um com as suas escolhas. A nossa função aqui no canal é te dar uma boa visão de quais são as suas alternativas na hora de investir. E assim, sem dúvida, o fundo imobiliário tem muitas alternativas boas para você colocar o seu dinheiro. Vale muito a pena você seguir aí com seus estudos sobre o assunto, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Também qualquer dúvida vocês quiserem deixar nos comentários. Já lembrando que a gente tem aí lives toda terça-feira às 8 horas para a gente tirar dúvida também. A gente vem com temas quentes aqui dentro do canal e não custa nada, você pode vir aqui de graça, tirar suas dúvidas, a gente sempre responde tudo que o pessoal manda nos comentários. Acho que é muito válido. Se você quiser participar já, se inscreve no canal aí para você ser lembrado também em todas as nossas lives. E vou ficando por aqui, beleza? Então, beleza? Falou, muito obrigado.